Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saldo a Igreja do Arrebatamento com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa abençoar a casa dos meus irmãos, vossa família, e que continue sustentando cada um daqueles que aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador de vossas vidas. Amém? Eu sou a irmã Ruth e obrigado pela companhia e a presença de todos os irmãos. Amém? Eu peço à igreja, no nome do Senhor Jesus, que possamos meditar na luz da palavra. Eu iniciei recentemente uma live, mas não deu certo, creio que não foi a vontade de Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, aonde diz assim, a Santa Bíblia, que é a boca de Deus na terra. Amém? Nos quais o Deus com D minúsculo, né? Porque o único Deus soberano é com D maiúsculo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? O Senhor me direcionou de nós falarmos, aleluia, mediante a esta passagem que foi escrito pelo querido apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, sobre os pecados inconscientes. Quando nós vamos orar aos pés do Senhor, né? Nós sempre pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pecamos a todo instante, todos os dias, né? Pode ser com uma palavra, com uma ação, com uma atitude, com um olhar, com o coração, com o pensamento. Nós podemos pecar a todo instante porque nós levamos esta decadência adâmica, que é a nossa carne pecaminosa, né? E que nós só vamos ser livres dela quando nós partimos para a glória e tivermos um corpo glorificado para nós vivermos ali eternamente com o nosso Senhor. Mas existem os pecados inconscientes. Esses sim são perigosos. Os pecados inconscientes, meus irmãos, daqueles pecados que a pessoa está pecando. Que a pessoa está pecando e nem sabe que está pecando. Aqui nesta passagem, no livro de Coríntios, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, o Senhor deste século, pode estar escrito Senhor, o Deus, com D minúsculo, nesta passagem aqui do 4, refere-se a Satanás. Satanás é o Senhor, né? É o Deus deste século, é o príncipe deste mundo, né? Que cegou o entendimento, ou seja, significa que Satanás, através de enganos e distrações, confunde a mente dos descrentes e também daqueles que são crentes, com a finalidade de impedir que muitos entendam a verdade do Evangelho, a verdade do que é servir a Deus, a verdade das Santas Escrituras, a verdade do que é um caminho na presença do Senhor Deus. E com que finalidade? Para que não veja a luz da glória de Cristo em suas vidas. Satanás está mudando de estratégia a cada dia que passa. E uma delas é modernizar o pecado, camuflar o pecado dentro da igreja, né? Ou seja, ele já não está investindo, apesar de que ele continua investindo, mas as reuniões que Satanás faz, ele e o seu exército maligno e os seus adeptos, é usar os desviados dentro da igreja. É levantar os seus profetas, os seus adeptos, as suas pastoras, os seus pastores, os seus profetas, as suas profetisas no meio da igreja, que eles são o joio e o bode. E alguns nem sabem que são. Porque aqui está escrito nesta passagem que o diabo está cegando o entendimento. Irmãos, os pecados inconscientes pode estar relacionado com setas. Nós já falamos aqui o que são setas. Setas inflamadas de Satanás para manipular sentimentos, para manipular pensamentos, para manipular ações. São setas inflamadas que a pessoa recebe, tanto as que estão no mundo que não conhecem o evangelho da cruz,
a palavra santa, fiel e verdadeira, o evangelho estreito e espinhoso, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Ignore completamente o barulho, porque se eu ficar focada no barulho, eu não trabalho para Jesus aqui, amém? Ignore totalmente a reprovação da irmã Ruth, logo logo o Senhor há de preparar um lugar mais silencioso para mim fazer este trabalho para o Senhor. As setas inflamadas. Todos estamos sujeitos a receber essas setas. E para não recebê-las, nós temos que ter visão de águia, percepção espiritual. E não estar desapercebido das coisas espirituais. Uma mente cauterizada também faz uma pessoa pecar inconscientemente. Está pecando contra Deus inconscientemente. A ignorância, a falta de conhecimento, o engano. Foi por isso que o Senhor deu esta passagem aqui. Porque tudo está relacionado a isto, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito. Então, meus irmãos queridos, as setas fazem com que Satanás faça esta pessoa pecar contra o Senhor. Ele manipula ações, intenções, sentimentos, fazendo esta pessoa pecar. As setas inflamadas são flechas que os demônios mandam. Não somente para aqueles que estão no mundo, mas para aqueles que vieram para os pés da cruz, ou seja, para a graça de Cristo. Uma mente cauterizada. Tem muitas pessoas aí no mundo que são boas pessoas, que até creem em Cristo, até creem que existe um Messias, um Salvador do mundo, creem que Jesus pisou nessa terra, que morreu pela humanidade, mas tem sua mente cauterizada. Tanto que o diabo já levantou várias religiões para falar somente do amor de Cristo. Ou seja, Satanás cauteriza suas mentes achando que somente o amor vai salvá-los. Somente o amor. Irmãos, nas minhas experiências que eu tive com o Senhor, eu vi pessoas boas no inferno. Existem pessoas que são boas, que pagam seus impostos, que são bons esposos, boas esposas, bons filhos, bom cidadão, que dá até o melhor testemunho que o próprio crente que conhece a palavra. Mas tem a mente cauterizada, e isso nós podemos ver no Espiritismo. No Espiritismo, eles ensinam, eles motivam, eles fazem obra de caridade muito melhor que os próprios cristãos. Obra de caridade eles fazem muito melhor. Isso nós podemos ver na vida de Chico Xavier. Na vida de Chico Xavier. Mas não adianta nada disso se a pessoa não aceitar realmente Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Ou seja, essa pessoa está pecando contra a palavra, porque existe um pecado de morte, morte espiritual, morte eterna. Existe um pecado que não é pecado aqui no mundo físico, mas é pecado no mundo espiritual. Não aceitar a graça, não aceitar o sacrifício da cruz, mas é aceitar de verdade. Porque quando nós falamos que aceitamos a Cristo, também temos que aceitar a sua palavra. Porque a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, não é um livro qualquer, não é um far de conta, como muitos querem falar que é um far de conta, que não tem nada a ver, que não é bem assim. A palavra do Senhor é isso mesmo. Ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é fiel. A palavra do Senhor não é um continho de fada, um far de conta. Como o diabo coloca na mente de muitos aí que não existe inferno, que inferno é a sepultura. E isso é mentira do diabo, porque existe uma punição para aqueles que morrem sem arrependimento dos seus pecados. Estão pecando contra o Senhor porque não querem aceitar a sua graça, o seu sacrifício. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo. Então pecados inconscientes fazem as pessoas pecarem contra o Senhor. Vejam bem, meus caros e amados irmãos, uma pessoa que é espírita, fala somente do amor, fala somente de Jesus, fala de obra de caridade, mas você vai olhar, tá na bagunça no mundo.
tá nas vaidades, tá na idolatria, tá no futebol, tá na televisão, tá na maquiagem, tá no segundo, tá no terceiro casamento, não tem nada a ver não, Deus só quer meu coração, deixa eu fazer só obra aqui, obra de caridade, mas não adianta de nada, o fruto será morto diante de Deus, o fruto será manchado, porque tudo fruto que nós damos para Deus, o fruto é a nossa obra diante de Deus, tem que estar sem mancha, sem bichos. Eu falo lá no ministério, não tragam dinheiro de oferta nem de dízimo de trabalho ilícito aqui. Porque até o dinheiro do servo de Deus tem que ser um dinheiro abençoado, um dinheiro honrado, um dinheiro honesto, aleluia. Oh, alandemafai. Aí depois está com o caminho tudo trancado, não sabe nem porquê. Olha como o diabo cauteriza a mente, como são os perigos de uma mente cauterizada. E isso nós podemos ver na vida de muitos daqueles que dizem fazer parte da noiva do Cordeiro, onde eles têm trabalhos que não têm aprovação do Senhor, estão pecando contra o Senhor. Eu prego contra a bebida, eu prego contra o cigarro, um exemplo, sim. Eu prego contra a bebida, eu prego contra o cigarro, mas eu vendo no meu comércio, porque Deus entende. Deus entende que eu estou propagando o pecado, Deus entende que eu estou incentivando o pecado, Deus entende que eu estou fazendo aqui, vendendo as coisas de Satanás, incentivando o meu próximo a destruir o templo que é para ser templo do Espírito Santo e morada do Espírito Santo. Não, Deus entende. Deus não entende coisa nenhuma. Ou nós estamos com o Senhor ou não estamos. Porque o Senhor me mostrou mais de uma vez pessoas ficando no arrebatamento por estar em cima do muro. Ou seja, estão com dois pensamentos. Um pensamento na igreja, um pensamento no mundo. Um pensamento em servir a Deus, um pensamento em servir ao diabo. Dizendo que ama a Deus, tendo um caso com o diabo. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. E isso o Senhor não aceita. Porque Ele quer ser o primeiro. Os perigos de uma mente cauterizada. Vai dizer para um católico que o que ele está fazendo está pecando contra o Senhor, porque o Senhor instituiu seus mandamentos através de Moisés, e que um dos mandamentos é que nós não temos que ter nenhuma imagem, não temos que curvar o nosso joelho diante de nenhuma imagem de escultura, porque a idolatria diante de Deus são todos demônios do mundo espiritual. Imagine se o diabo viesse com chifre e ninguém ia querer adorar ele. Mas para ele ser adorado, para ele ser venerado, ele tem que se esconder atrás de uma imagem. Essas pessoas estão pecando contra o Senhor inconscientemente e ainda tem a mente cauterizada. Na minha última viagem para Curitiba agora, tive a oportunidade de falar com um católico. Lá onde eu estava hospedado, eu não fico hospedado em hotel, porque além de ser muito caro, eu não tenho tanta privacidade para orar, então eu fico pelo AIB. E tive a oportunidade de trocar umas palavras com o proprietário do lugar que me alugou, né? O quartinho que ele me alugou. E ele olhou para mim e disse bem assim: "Você é freira?" E eu disse: "Não, eu sou cristã." "Ah, é porque você se veste toda tapada, então eu pensei que você era freira." E nós começamos a conversar. E eu comecei a explicar no que eu acreditava, no que eu acredito. Eu disse: eu prego o que está na palavra, eu prego o que está na Bíblia. Nós começamos a conversar. Ele muito simpático, um homem muito agradável. Tanto ele quanto a sua esposa, pessoas muito gentis, muito amáveis, sabe? Conversou, foi muito atento comigo. Eu falei: "Você tem uma Bíblia?" Ele disse: "Eu não tenho uma Bíblia." Ele disse: "Toda semana eu vou na missa, na novena." E eu falei assim: "Sério?" Eu falei: "O catolicismo é uma mentira." Nós começamos a conversar sobre isso, e eu ali na sabedoria do Espírito, tentando pregar para ele, para não machucá-lo, para não feri-lo, porque vi que ele estava com a mente cauterizada, enganado por Satanás. Eu disse: "Você tem uma Bíblia?" Ele disse: "Eu não tenho." Eu disse: "No momento que você começar a ler a Bíblia, o Senhor Deus vai abrir tua mente e você vai ver que você está numa mentira." E sabe o que ele me respondeu? "É isso que eu tenho medo, é isso que eu tenho medo. Já me disseram isso, que se eu ler a Bíblia, vai abrir a minha mente, eu tenho medo." Olha como o diabo trabalha. O diabo coloca medo. O diabo coloca medo. E sabe o que acontece quando nós conhecemos a verdade e paramos de pecar inconscientemente? Todos nós um dia pecamos inconscientemente e temos que ter cuidado.
Muito cuidado para não continuar pecando inconscientemente diante de Deus, mesmo conhecendo a graça. Porque no livro de João, capítulo 8, verso 32, vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Quando nós somos alcançados pela verdade que liberta, oh glória, santo é o nome do Senhor, Xaraia. Quando nós somos, aleluia, alcançados pela verdade que liberta, a verdade de Cristo quebra os cadeados de Satanás, a verdade de Cristo abre a nossa mente, abre nosso entendimento, abre a nossa visão, e nós passamos a ver, aleluia, o que é servir verdadeiramente ao Senhor, aleluia. O Senhor abre nosso entendimento, abre, meus irmãos, a nossa mente, e nós passamos a entender, aleluia, que nós temos que servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele me respondeu isso. Ele me respondeu isso. Eu tenho medo. O diabo jogando a seta de medo. É por isso que quando a gente vem para a cruz, para a graça, a graça de verdade que liberta, não o evangelho de barganha, não o evangelho light, não o evangelho do vale tudo, não é o evangelho que tudo é graça, nada é pecado, só fazem Deus de garçom, né? Como disse o pastor Kenzo, só fazem pedir bênção, 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 é vitória, é bênção, e não querem oferecer o corpo, a alma e o espírito para Jesus. Os perigos de uma mente cauterizada levam uma pessoa a pecar inconscientemente. O diabo não está nem aí quem está na ignorância do que é pecar contra Deus. Aliás, ele quer nos continuar. Ele quer continuar a fazer as pessoas estarem ignorantes com respeito ao pecado, com respeito ao que é servir a Deus. Porque é através da ignorância que o diabo trabalha. É através da ignorância que o diabo faz as pessoas pecarem contra o Senhor. Sabe o que eu não entendo? Na vida dessas mulheres que se dizem ser mulheres de Deus, vasos de Deus, eu não quero faltar respeito aqui a ninguém. Não quero faltar respeito, porque as pessoas têm a mania de achar que as minhas pregações estão faltando respeito. Agora, falar a verdade é faltar o respeito. Me faça um favor. Sabe o que eu acho interessante? Essas mulheres que dizem ser morada do Espírito Santo, esses homens e mulheres que disseram que tiveram experiência de arrebatamento, que falaram com Jesus, que viram Jesus, que caminharam com Jesus, esses homens e mulheres que falam que o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo... Eu só não entendo porque que o próprio Espírito Santo que eles falam que se revelou para eles, não fala para eles saírem do Egito, saírem do pecado, deixarem as pinturas, porque Deus não fez mulher e nem homem com nada de pintura. Deus não fez a sua semelhança com pintura. Como o diabo sabe que nós somos a semelhança do Deus vivo, ele quer mudar. Ele quer mudar tudo que o Senhor fez. Aí coloca maquiagem, aí coloca cabelo pintado, aí coloca salto alto, aí coloca essa noiva de Satanás adornada com os adornos do mundo, adornos artificiais, adornos que se compra, porque os adornos da noiva de Cristo são adornos espirituais, aleluia. E são esses adornos que o diabo fica furioso. Os adornos da noiva do Cordeiro, da noiva do arrebatamento, eles são espirituais. Você olha para uma serva de Deus sem nada desses rebocos em sua cara e você vê a essência, você vê a simplicidade, você vê o Espírito Santo de Deus na vida delas. E vão dizer: ai, mas eu tenho que cuidar do meu autoestima, eu tenho que me adornar para Jesus. Os adornos de Jesus para Jesus não são adornos comprados, são adornos espirituais. É oração, é jejum, é consagração. Te santifica. Passa a se santificar para você ver como você vai ficar linda, maravilhosa, bonita, com a essência do Espírito Santo, e o diabo vai se levantar contra a tua vida. Mas enquanto você continuar usando o que é do diabo, o diabo não vai estar nem aí. Quer ver o negócio ficar estreito? Deixa a bagagem do Egito. Sai do futebol, sai da idolatria, sai do segundo casamento, sai da cachorrada, como eu falo sempre, da bagunça. Da bagunça do pecado, do Egito do pecado. Você vai falar: irmã, sai desse negócio, Deus não está neste negócio. O diabo, ele cauteriza mentes.
Ele fecha corações. Ele cauterizamente e fecha corações. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, no livro de Jeremias, capítulo 17, vai dizer que o coração do homem enganoso, por mais convicção que tenhamos, que estamos agradando a Deus, servindo a Deus, temos que estar pedindo sempre ao Senhor que esteja purificando o nosso coração e nos perdoando de pecados inconscientes. Sim, porque é bastante perigoso, irmãos e irmãs, quando esta pessoa está pecando contra o Senhor e ela, em sua sutileza, ignora esses pecados, ainda vai tomar santa ceia. Eu contei aos irmãos, aleluia, que em uma oportunidade, vou dizer desta maneira, uma pessoa entrou em contato comigo para nós resolvermos algumas questões e a nossa conversa ficou acalorada. Ou seja, foi desagradável, foi chato. E aquela pessoa falou tantas coisas horríveis para mim, se titulando ser morador do Espírito Santo, se titulando ser uma pessoa nascida de novo. Aquelas palavras vieram do trono de Satanás para me ferir, para me machucar, para me desanimar, para me humilhar, de uma tal forma que foi um mês aquilo no meu coração. E eu pedindo ao Senhor a misericórdia para limpar o meu coração. Eu pedindo ao Senhor de nós não podemos ignorar aquilo que está errado. Nós não podemos ignorar aquele pecado que pode estar oculto ali. Às vezes acontece alguma situação. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. Situações que nos machucam, situação que nos fere, situações que nos decepcionam. E a gente acaba guardando aquilo no coração. E às vezes podemos estar pecando contra o Senhor, pecando contra a sua palavra. E é perigoso ignorar. Foi um mês naquela luta, pedindo ao Senhor. Fiquei, tirou até um pouco o meu sono. Enfim, até que uma madrugada ao Senhor, eu me humilhei tanto, que o Senhor colocou a mão no meu coração e saiu aquele sentimento pesado, aquele sentimento negro, aquele sentimento horrível que foi invadido por perdão, misericórdia, que eu pedi misericórdia pelaquela pessoa. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Qual outros pecados inconscientes que nós podemos ver no meio da igreja? Vamos supor que tem uma irmã muito usada no teu ministério, tem um irmão muito usado no teu ministério, usado na palavra, usado na pregação, usado nos sinais, mas você não sabe, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor, que aquela pessoa passou para receber os dons do Espírito Santo, para o Senhor estar usando nos prodígios, nos milagres, na palavra. O grande perigo de alguns crentes hoje que eu vejo que eles querem o que está na vida do outro. Eu sempre falo assim, eu não quero o que está na vida do outro, porque eu não sei o que o outro passou para receber aquilo. Eu quero aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Aleluia. Eu quero ser usado como ciclano, como fulano, desejando o que está na vida do próximo. Desejando às vezes ter o que está na vida do próximo, mas esquecendo às vezes o que aquela pessoa pode ter passado. Não aguenta orar nem uma hora. Não aguenta fazer uma consagração de 40 dias que fica subindo pelas paredes, ainda mais aqueles que são casados. Quer ser usado por quê? Qual o propósito? Porque o propósito de nós sermos usados, aleluia, para ganhar almas para Deus, ganhar almas para o Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, aleluia, o diabo está fazendo muitas pessoas pecarem contra o Senhor, os pecados inconscientes. Só que não vai ter isso não na frente do tribunal de Cristo. Vamos ser julgados pelos pecados que sabemos que é pecado e aqueles pecados que não sabemos que pecamos. Roubar, matar, adulterar, mentir, todo mundo sabe que isso é pecado. E aqueles pecados que estão camuflados de maneira sutil. De maneira sutil. É por isso que Satanás tem levantado os seus adeptos. É por isso que Satanás tem capacitado com as trevas os seus pastores, as suas profetas, as suas profetisas. E nesta plataforma é o que mais tem. Muito deles que o Senhor não os colocou aqui.
O Senhor não ortogou eles, não colocou o azeite sobre sua cabeça, não os capacitou e trouxe para cá, não. O povo acha que a finalidade de vir para o YouTube é ser famoso. Famoso aqui é Jesus, a brilhante estrela da manhã. Ele é o foco. Usamos esta plataforma para ganhar almas para Jesus. Eu sempre falo, eu nunca quis vir para cá, prestinho de cobra. Desculpe falar desse jeito, porque é desta maneira que é. É um povo querendo ver nossa derrota. É um povo querendo que Deus tire os dons da nossa vida. É um povo fazendo oração contrária. Os crentes bruxeiros que estão no meio da igreja. Os crentes bruxeiros que têm em seus corações malícia, que têm os seus corações bruxaria, desejando a queda do próximo, a derrota do próximo. Tomara que não cresça o ministério dela, tomara que não vá para frente o ministério dele, tomara que dê tudo errado. Eles são os crentes que são bruxeiros, só que eles têm a mente cauterizada por Satanás, que eles não conseguem ver que isso que Satanás coloca em seus corações, eles vão ser julgados diante do tribunal de Cristo. Aleluia. Halandemafai, Xaraia. Nós temos que orar para que Deus levante um exército de homens e mulheres, de oração, de jejum, de busca, que pregue de verdade com a ousadia do Espírito Santo, o Evangelho Santo, que arranque o máximo mesmo de almas das garras de Satanás, sem espírito de disputa. É o espírito de disputa que está no meio da igreja. É o espírito de Judas, de traição que está no meio da igreja. É um querendo puxar o tapete do outro. Meus irmãos, tudo isso são pecados contra o Senhor. E muitos não conseguem ver que estão pecando, pecados inconscientes. A pessoa está pecando e nem percebe que está pecando. Aí vê lá o irmão sendo muito usado e fica com inveja. Fica com recalque, aí começa a fazer um ninho de Satanás para querer puxar o tapete do presbítero, para querer puxar o tapete da missionária, para querer puxar o tapete da irmãzinha que tem pagado um preço, aleluia, para que o Senhor a use nos seus milagres, nos seus prodígios, na sua santa palavra. É um nojo. Nós temos que orar de verdade para que o Senhor tire o podridão dos ossos da vida de tantos que se dizem ser a noiva do Cordeiro, mas estão desejando a derrota, estão desejando a desgraça. Desculpa usar esta palavra tão pesada, mas esta é a verdade. Porque se você está vendo Deus usando uma irmã, um irmão ali na igreja, usando para os seus propósitos, porque o que mais tem é trabalho. Trabalho é o que não falta no meio da igreja. O que mais falta é trabalho. E todos nós somos chamados para fazer parte do exército de Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Só que o povo hoje não quer pagar preço para ser realmente de fato usado nas mãos do Senhor. Nós não fomos chamados para ser prego de banco, não. Ficar ali parado sem fazer nada. Nós somos chamados para fazer parte do exército de Cristo, porque a palavra de Deus, aleluia, diz claramente que toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Glória a Deus. Então a árvore somos nós. Sabe o que leva, meus irmãos? Não somente as pessoas do mundo, como também as pessoas de dentro da igreja, estarem pecando inconscientemente. Pode ser com um olhar, pode ser com uma atitude, pode ser com uma ação, pode ser com uma palavra. Aleluia. É a falta de vigilância, visão espiritual, está desapercebido. Está desapercebido e a percepção espiritual. Aleluia. Porque aqui, como eu acabei de recitar no livro de João, né? E conhecereis a verdade vos libertará. É aceitar e viver a verdade revelada por Jesus. Esta passagem significa aceitar e viver a verdade revelada por Jesus Cristo. As pessoas que se libertam por meio do seu sangue derramado na cruz, libertam da escravidão do pecado e da culpa alcançada, a verdadeira liberdade espiritual. Então, esta libertação, ela não é somente por fora,
Ela não é somente por fora, ela não é somente estereótica, ela não é somente superficial. Aleluia. Mas é em tudo. Aleluia. É na conduta, é na postura, é na atitude, é no testemunho de vida. É triste quando nós pregamos doutrina, santidade, para esse bando de gente da igreja da porta larga, que é o próprio Satanás que leva as almas para ali. Por isso eu acabei de falar aos irmãos, o diabo tem levantado os seus adeptos, seus agentes, seus profetas e profetisas para pregar aquilo que ele quer, para pregar a palavra que ele quer. Porque a palavra do Senhor vai dizer que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no buraco. O que está dizendo que não adianta serem levantados esses homens que são levantados por homens aí, porque quando a pessoa é levantada pelo Espírito Santo de Deus, ele prega a verdade. O Espírito Santo de Deus doutrina, discipula, ensina tudo. Mas o que o diabo faz? Ele levanta a teologia. Eu já disse várias vezes, Jesus não está neste negócio, o mestre não está neste negócio, ele não está na teologia, porque a finalidade da teologia é cegar essas pessoas, de entender que o evangelho não está voltado para a teologia, para a filosofia. O evangelho é simples, ele é ou não é, e nós só precisamos de algo só muito valioso na nossa vida: Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Então, se um cego não pode guiar outro, como é que as pessoas que estão escutando a palavra desses homens, destas mulheres, serão salvos? Não só o pastor vai cair no abismo, que é o inferno, que é o buraco, como também aquelas pessoas que estão ali. Aí que faz? Leva este evangelho modernizado, propagando, incentivando, motivando as pessoas a pecar. A palavra que é para libertar, a palavra que é para salvar, a palavra que é para restaurar, a palavra que é ser para usada para mudar vidas, está sendo usada para o pecado. Está sendo usado para as pessoas continuarem no pecado. Não estão pregando contra o pecado, não estão pregando contra o adultério, contra as vaidades, contra a moda, contra esse secularismo. Não estão pregando contra as bagagens do Egito, contra a idolatria, contra o mundanismo. A gente vê na igreja um desfile de moda, eu querendo mais disputar os ministérios assim que só o sangue. São avarentos. Esse avarentos. Avarento, salto alto, cascavelando, rebolando no meio da igreja, provocando lascívia, provocando sensualidade. Isso está pecando contra o Senhor. Agora me pergunto se é pecado consciente ou inconsciente nessas mulheres. Porque elas querem provocar sensualidade, lascívia. Aí aqueles que não são libertos, daquela olhada assim, só o sangue. Só o sangue, meus irmãos, em Cristo Jesus. Realmente, meus irmãos, naquele grande dia, é por isso que o Senhor deixou as suas santas escrituras. É por isso quando você vai falar para uma pessoa que usar maquiagem é pecado, que a televisão é a marca da besta, que escutar música secular, só podemos escutar hinos inspirados pelo Espírito Santo que dão louvor ao Senhor. Só que o diabo está modernizando o pecado. E como é que o diabo está modernizando? Ele levanta as cantoras gospel, que o Senhor não está neste negócio de jeito nenhum. Não canto para Jesus, canto por fama, por dinheiro, reconhecimento terreno. Não canto para Jesus as Jezabéis misturado com pombagira do inferno. Aí levanta os pregadores famosos, os teólogos que têm nome, ignorando até os pregadores que são muito mais usados, que a gente vê Deus na vida deles, mas estão fora desse sistema nojento, religioso. É sistema religioso. Porque nós não pregamos religião. Religião não salva, sistema religioso não salva, o que salva é Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, aleluia, aceitamos mandamentos, aceitamos a palavra, aceitamos seus estatutos celestiais que não são terrenos, temos que nos enquadrar neles.
Só que o diabo trabalha em tudo isso, cauterizando, enganando. As setas, a mente cauterizada, a mente fechada. Olha os ateus como são. Vai falar para um ateu que existe um Deus, ele vai rebater com você, porque ele crê na ciência e na lógica. Ele precisa ver para ele crer. Só que o povo de Deus é movido pela fé em Cristo Jesus. Vai falar com o espírita que ele está pregando é errado, que o que ele está pregando é errado, que o que vem falar com ele são demônios lá do inferno, que quem morre não volta. É certo que o Senhor deu uma experiência, porque o Senhor tem a chave da vida, da morte e do inferno, exatamente como está nas Santas Escrituras. Mas morreu, segue seu juízo. Está claro. Quem morreu foi descansar para algum lugar. Ou foi para o inferno, ou foi para o céu. Ah, irmã Ruth, mas não tem ninguém no inferno? Não, tem sim, tá bombando lá. Como tá bombando. A todo tempo. A festa lá não para, porque os demônios ficam a todo tempo torturando as almas. O lago de fogo é outra coisa, meu querido e minha querida, que ainda não foi inaugurado. O lago de fogo ainda vai ser inaugurado. Inaugurado. Mas o inferno está aqui, no centro da terra, e em forma de um corpo humano que simboliza no mundo espiritual a queda de Adão. Ralando Mafai. E para lá está descendo aqueles que não querem saber nada com Jesus. Para lá está descendo aqueles que ignoram a graça. Para lá está descendo aqueles que estão pecando contra o Senhor, contra a sua santa palavra. Para lá está descendo aqueles que morrem sem arrependimento. Xaraia. Ralabalabasui candaralabassuxa. Ramanda-se bidecalá. Sambanderabalaçá. Oh glória. Santo é o Senhor dos exércitos. E existe um lugar esperando aqueles que aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador. Que aceita Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Saindo do Egito, que é o pecado, saindo dos braços de Faraó, que é Satanás, vendo para os pés de Cristo, aceitando Ele como o Salvador absoluto da sua vida. Aquele que tem que estar acima de tudo e todo, xaraia. Alandemafai. Oh, glória, sinto a presença dele aqui. Lassamacha simi, ralabande candaralabassa calabaia. Então, eu não entendo que tanta revelação recebe essas mulheres com a cara pintada de pombagira, cabelo pintado. O Espírito Santo me revelou isso. O Espírito Santo não trabalha pela metade, senhores. O Espírito Santo, quando nos purifica, é completo, xaraia. E nós temos que dar lugar para ele, aleluia. Cada dia que passa, o calabá de calabá, para que ele, aleluia, nos purifique, para que ele, aleluia, nos quebre, para que ele faça tudo. Mas sabe o que acontece com essas pessoas que não aceitam a doutrina? Mente cauterizada. E sabe quem faz isso? É o diabo. O diabo faz isso na vida deles, que querem aceitar o evangelho pela metade, que querem servir a Jesus pela metade, que é somente até aqui, daqui para lá não é pecado não. Deus entende nada. Ou estamos com Jesus no barco. Uma vez Jesus me disse: Ruth, eu não quero ninguém pela metade, ou me serve ou não me serve. O Senhor Jesus é ciumento com sua noiva. Xaraia, lassamandecai, maladerabadcaçama. Oh Santo Senhor Jesus, alamaia. Os pecados inconscientes são perigosos, igreja. Os pecados inconscientes, eles são silenciosos, eles são perigosos. É por isso que nós, ainda que conhecemos a verdade e a graça de Cristo, temos que orar, aleluia, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, miserável sou, porque necessito, aleluia, da tua graça na minha vida. Me mostra mais como está a minha vida, me mostra mais como está o meu altar diante de ti, Senhor Jesus. Mostra como está o meu coração, aleluia. Alamandesamai. A presença do Espírito Santo está forte aqui, que eu estou com a minha carne tremendo.
Eu estou com a minha carne tremendo, igreja do Senhor, xaraia, lamacinia. É por isso que muitos tomam a Santa Ceia em pecado e estão recebendo a própria condenação pelos pecados inconscientes. Pelos pecados inconscientes, dizendo em seus corações, em seus pensamentos, que tudo é graça. Somos justificados pela graça. Nem sabe o que é graça. A graça para esse povo é continuar no pecado. A graça para eles, alassumia, é passar o rosto de Cristo no chão. A graça do mestre não é um trapo de piso não, igreja. Ele não tomou vinagre e foi humilhado. E também foi esculachado para que a humanidade fosse para o inferno. Ele não passou tudo isso não, para que nos desse o direito viver do jeito que quer, fazer do jeito que quer. Basta aceitar Jesus, pegar a Bíblia uma vez na igreja e eu estou salvo. Isso é mentira de Satanás. Tem que sair do mundo, tem que sair do pecado, tem que nascer uma nova criatura e tem que estar em vigilância, porque o diabo está aí querendo roubar a nossa coroa, o diabo está querendo aí roubar a nossa salvação, xaraia. Ele está aí cirandando, tentando roubar muitas coroas e ele coloca a mente cauterizada, ele coloca a seta e a pessoa acaba pecando inconscientemente contra o Senhor. Esses pecados são silenciosos. São silenciosos. Eu já conheci pessoas que não conseguem perdoar o próximo. Eu já conheci pessoas que são setadas facilmente em seu coração. Vive doutrina, mas seu coração está manchado de mágoa, raiva. Está manchado o seu coração, não consegue liberar perdão. Aqueles crentes que são facilmente manipulados pela inveja, pelo podridão dos ossos, pela fofoca, pela divisão, pela contenda. E às vezes eu me recordo de uma situação, os irmãos que eu vou contar essa história estão aqui, que acompanham o canal, mas não vou recitar seus nomes. Eles estavam fazendo algo injusto contra uma irmã e o Senhor me mostrou. E eles disseram, nós estávamos pecando, estávamos tão cegos que nós nem conseguimos ver. Estavam pecando contra a sua irmã, fazendo, como posso dizer, armando um ninho de Satanás contra a sua vida. E no sonho, Deus mostrou um sonho para uma das irmãs que eles estavam matando espiritualmente aquela irmã. Se aquela irmã não fosse espiritual, ela tinha caído da graça. E depois, graças a Deus, o Senhor, por sua infinita misericórdia, me usou. Infinita misericórdia me usou. E eles puderam pedir perdão à nossa irmã. E hoje estão caminhando lado a lado, sabe? Então, os pecados inconscientes são perigosos, são silenciosos e são manifestados por isso, por setas. O diabo manda seta no coração, manda seta na mente e às vezes pode ficar alojado ali. E às vezes precisamos passar por um processo de purificação e de libertação, mesmo vindo para os pés de Cristo. A mágoa, a raiva, a inveja, sentimentos negativos, sentimentos de retrocesso, sentimentos que vêm do inferno, sentimentos que vêm do trono do inferno, sentimentos que vai fazendo-nos querer retroceder, voltar-se contra o Senhor, ferir a sua santa palavra. E quando eles são manifestados pela ignorância, a ignorância é quando aqueles vêm para os pés da cruz, mas ignoram que é pecado segundo o casamento, ignoram que a vaidade é pecado, que a idolatria ao futebol é pecado, que a idolatria à televisão é pecado, e muitas coisas. A falta de conhecimento, sabe o que acontece? Exatamente como está, conhecereis a verdade vos libertará. É necessário meditar nas Santas Escrituras para sair dos enganos do diabo. Por isso que ele coloca cansaço, empecilho, xaraia, para que nós não meditemos na palavra do Senhor, porque ele sabe que a verdade de Cristo está nas Santas Escrituras. E quando eles são camuflados, esses pecados silenciosos, que a pessoa sabe que está errado e ainda assim se faz de João sem braço, ignorando uma situação como ela está se sentindo,
ignorando uma situação a qual ela está fazendo. Esses pecados são silenciosos, são como sapatinho de algodão. E eles são perigosos. Só que todos eles, meus irmãos, levam à condenação, leva à morte eterna. Então nós temos que estar realmente bem com nossa visão de águia. Aleluia, santo é o nome do Senhor, para que a gente não seja enganado por Satanás, porque o diabo realmente ele é astuto. Sansão perdeu a presença de Deus e achava que o Senhor ainda estava com ele, e não foi assim que aconteceu. Alguns começam até bem, depois perdem o Espírito Santo, como o Senhor me mostrou de uma mulher falando em línguas, e o Senhor disse, não é o meu Espírito Santo ali, é o Espírito do engano. E eu via aquele demônio com muitas habilidades naquela mulher, fazendo-a pensar que era o Espírito Santo, mas não. Por causa de quê? Pecados. Esses pecados aqui, inconscientes, sabe? Então são perigosos. Que os irmãos possam guardar esta palavra no nome do Senhor Jesus, e que o nosso Deus nos sustente e nos ajude. Demorou muito o vídeo, quase 1 hora de pregação, mas o Senhor sabe de tudo. Receba o meu abraço pentecostal de fogo e que a gente continue marchando rumo à Cidade Santa. Amém? Deus abençoe a todos e shalom.